Boa noite a todos. Está aberta a live exclusiva da Abram com o tema emagrecimento, uso ou não de medicamentos. Ela será proferida pelo professor Dr. Durval Ribas Filho, que é professor da Unifipa e tem livro Tratado de Nutrologia, e também pelo Dr. Luciano Negreiros, que é endocrinologista pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Ele tem 3 livros publicados de obesidade e atua na área de obesidade e diabetes. O senhor pode ter a bondade de dar a sua primeira palestra, doutor Luciano? Ok. Queria agradecer primeiro aqui ao meu amigo Durval Ribas, meu amigo Queiroz, que está aí com a gente, e todos os convidados que estão aí assistindo a nossa apresentação. É uma apresentação bem importante, né, Durval? A gente vai falar realmente de uma resolução do SUS ao não uso de medicamentos anti-obesidade no SUS, no Sistema Único de Saúde, que a gente discorda. A gente vai falar um pouco da importância da medicação no tratamento da obesidade. Então, vamos lá. Então, emagrecimento, usar ou não medicamentos. Aqui, vou contar um pouquinho da minha história. Aqui tem meu sonho mesmo, era ser fitness, mas aí veio a fome. Mas assim, eu poderia acabar a minha palestra bem aqui nesse slide, porque a minha história com a obesidade, eu fui gordinho até 17 anos. Quando entrei na faculdade de medicina, eu sofri tudo aquele bullying escolar, e quando entrei na faculdade, eu falei, não quero ser mais gordinho. E eu fiz um projeto pessoal e cheguei a emagrecer por conta própria, sem uso de medicamento. Então, se fosse aqui, eu falaria, não precisa de medicamento para o tratamento da obesidade. Mas depois, quando eu entrei na faculdade de medicina, já fui com todo o meu direcionamento para trabalhar com emagrecimento, com obesidade, e conhecendo mais da rotina dos pacientes obesos, eu realmente troquei totalmente a minha mudança. Eu sei hoje que a medicação é essencial no tratamento da obesidade. Então, por isso que a gente está aqui levantando uma bandeira hoje, essa resolução do SUS, a não uso dos medicamentos anti-obesidade, que a gente acha muito contraditório. Aqui é o paciente que ele não sabe realmente. Tem pessoas que não têm o apetite, né? A vontade de comer a verdura, o legume, eles querem comer a junk food. Então, esse paciente precisa de um medicamento para dar esse start, para ele chegar, mudar o paladar, que o paladar, eu sempre converso com meus pacientes, o paladar muda. Ao tempo, ele vai começar. Eu, até os 17 anos, não comia um tipo de salada. Hoje, salada é o meu prato principal. Então, eu falo com uma analogia, é como o paciente andar de bicicleta. A gente coloca as rodinhas e essas rodinhas vão trilhar um caminho, né, para o paciente na obesidade. Então, acho muito importante o tratamento medicamentoso desses pacientes obesos para trilhar esse caminho. E a gente sabe que nos 6 primeiros meses, chama janela de oportunidade. É onde que a gente tem que aproveitar, onde que o paciente vai perder mais peso. Então, se a gente não começar com medicamento nesses primeiros 6 meses, a gente não vai ter o resultado eficaz. Aqui, eu falo muito que a gente tem que, além de ensinar o caminho, a gente tem que emagrecer a cabeça do paciente. Porque aqui está tendo, no hipotálamo, a gente tem sendo da fome e da saciedade. E temos 2 tipos do apetite. Que é o apetite homeostático, isso é aquele que realmente o paciente tem a fome, então ele precisa comer, que é a fome fisiológica. E tem o hedônico, que é aquela coisa, quando você fez aquela refeição maravilhosa e você vem e te oferece um bolo de chocolate. Aí esse é o hedônico, que você vai comer pela sua cabeça da vontade, da saciedade, do prazer. Então, o hedônico está ligado muito ao prazer. Então, a gente tem que trabalhar muito a cabeça do paciente nessa questão da saciedade e do prazer ao mesmo tempo. Aqui, falando realmente que eu falo que a gente passou por essa pandemia agora da Covid, né? Graças a Deus a coisa, principalmente aqui no Rio, a coisa está ficando melhor.
né? Está diminuindo os casos, mas só que a obesidade não. A obesidade, eu falo que além de epidemia, é epidemia no Brasil, uma pandemia no Brasil e no mundo inteiro. Cada vez a gente vai crescendo mais o número de casos de obesidade. Então, mais um fator do tratamento farmacológico da obesidade. Então, aqui está o nosso paciente pedindo socorro. Eu preciso de ajuda. Então, por que você não ajudar um paciente? Eu tenho um caso de um paciente que agora perdeu 65 quilos, ele ia para a cirurgia bariátrica e ele recorreu como última, ele falou, foi no bariátrico, ele falou, não, mas eu vou tentar a última vez. O bariátrico me indicou e a gente fez um planejamento todo para ele de usar a medicação e tudo. Eu falei, mas eu vou te dar o melhor tratamento, mas você tem que ser o meu melhor paciente. Vamos fazer um trabalho em conjunto. E o paciente teve aí a perda de 65 quilos, melhorando todas as comorbidades. Era um paciente que tomava 3 medicamentos para hipertensão, mais 2 para diabetes. E hoje não toma mais nenhum medicamento. Então, a minha pergunta para vocês, não vale a pena um tratamento eficaz para a obesidade? É claro que vale. Aqui, falando que a obesidade realmente é coisa complexa, né? Que às vezes as pessoas acham que realmente o emagrecimento é uma balança, é você consumir mais e comer menos, e o emagrecimento é o contrário. Não, tem vários outros fatores, né? Como o tecido adiposo, o pâncreas, o intestino, os genes e próprias medicações que o paciente usa também. Então, a gente tem que considerar todo esse ambiente do paciente que está acima do peso. E a obesidade, por todas essas comunidades científicas, a World Health Organization, European Medicines Agency e a ABES, que é a Associação Brasileira de Obesidade, ela vê que a obesidade é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É como um paciente hipertenso, né? Ele precisa de um tratamento para o resto da vida. Então, eu falo com meus pacientes que ele vai precisar de mim, que a gente tem que fazer um contrato e nosso contrato vai durar para o resto da vida. Eu tenho pacientes de 25 anos que fazem acompanhamento comigo até hoje. Então, no início, o tratamento é mensal, depois vai ficando de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, uma vez por ano, mas pelo menos uma vez por ano ele tem que voltar ao consultório, né, para pagar a conta para mim, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que colocar para o paciente. E às vezes ele precisa, a gente tira a medicação, depois precisa voltar. Então, o paciente tem que ser tratado. A gente não pode deixar o paciente ser tratado, porque senão ele vai morrer de outras situações, como essas, por exemplo, a apneia do sono, a doença pulmonar, esteatose hepática, todas as doenças que dão comorbidade. Ultimamente, eu fui contratado pela indústria, uma indústria dinamarquesa, para dar aula para ginecologistas, mostrando toda a associação da obesidade com câncer de mama, câncer de endométrio, endometriose, ovário policístico. Então, para você ver como que realmente a importância do tratamento da obesidade. Você tratando a obesidade, você vai estar tratando todas essas doenças que vão estar associadas. E a gente sabe que a expectativa do aumento do IMC reduz a expectativa do paciente. Então, o paciente, quando ele tem quase 80%, quando ele tem o IMC normal, ele tem 80% de chance de chegar a 70 anos. Ele vai diminuindo essa porcentagem de sobrevivência quando ele vai ficando obeso. Então, a gente emagrecendo o paciente, mesmo com medicamento, ele vai sobreviver mais e vai ter um custo menor para o SUS também, porque ele vai ter menos doença. Então, a prevalência de comorbidades também cresce com o aumento do IMC. Então, você vai vendo aqui doença cardiovascular, dislipidemia, hipertensão, diabetes tipo 2, que a gente sabe hoje da diabesidade, da síndrome do diabetes com obesidade. Aqui, olha só o benefício de você perder apenas 5 a 10% do peso. Ele vai reduzir tudo, o risco de diabetes, o risco de evento cardiovascular, o nível de colesterol, o nível da pressão arterial, o nível da apneia do sono e melhorar a qualidade de vida em geral. Então, isso eu sempre falo para o meu paciente, sempre quando eu dou aula, eu falo isso que é super importante. É mais importante tratar o obeso do que a obesidade. Então, a gente tem que escutar o obeso, né? Ver o que realmente é o mais importante para ele. O que ele está trazendo aquela obesidade. Às vezes tem todo um pano de fundo ali atrás disso. Então, não adianta, a gente tem que individualizar o paciente obeso. Por isso que é importante. Dentro da minha formação, eu fiz 3 anos de formação de psicossomática, que eu converso muito com meus pacientes para a gente ver o que a gente pode, qual a melhor medicação que eu vou usar. É um medicamento para tirar fome, é um medicamento para tirar ansiedade, é um medicamento para tirar depressão. Então,
e a gente tem que individualizar o melhor possível desse paciente. Então, eu falo que o ciclo, eu adoro essa figura aqui, que eu falo que é um ciclo vicioso. A gente tem que tirar o paciente do ciclo vicioso e colocar ele no ciclo virtuoso, que quando ele começar a recuperar a autoestima, né, a saúde dele, tudo ele vai sair desse vício, da compulsão, desse mal-estar, de tudo, para uma coisa gratificante. Então, você vê que tem todos aqui uma lista dos sentimentos que o obeso sente. Então, a gente tem que realmente tentar tratar do nosso paciente. Aqui tem toda aqui a discriminação social, né, o preconceito, o sofrimento psicológico, a característica do comportamento alimentar e a própria discriminação contra a obesidade. Aqui é uma das coisas uma figura que eu gosto bastante também, que é o paciente ele já vai comendo com culpa, né? Aqui é a neurotização. Eu detesto neurotização. No tratamento da obesidade, eu falo que a gente não pode neurotizar o paciente. Eu falo que tudo que é neurótico é chato, burro e enjoa. Aqui o manejo. Então, o que tem em regulamentação da ABESO para a gente tratar a obesidade? É quando o IMC, que é o índice de massa corporal, é acima de 30, ou o IMC acima de 25 com doenças de comorbidades associadas, ou a circunferência abdominal maior ou igual a 102 para homens e 88 para mulheres. Aí a gente tem medicações off-label e on-label. Aqui, não tem o certo e o errado. Tem realmente o certo que você vai escolher para o seu paciente. Às vezes, você não vai dar um paciente um medicamento para tirar a fome se o paciente está depressivo. Você vai tratar a depressão dele e a ansiedade. Então, o on-label hoje é sibutramina, orlistat, lidoglutida, a locacerina. Eu até deixei aqui, que eu queria que você realmente foi retirado do mercado por causa de problemas e efeitos colaterais como câncer. Né? E off-label teria a fluoxetina, topiramato, bupropiona, naltrexona, a lisdexa, o usanado do GLT2, a dulaglutida e o fitoterápico agora. E tem também agora a semaglutida, né? Que é o Ozempic, mas também é off-label. Que o único análogo que é on-label é a liraglutida, no caso do Saxenda. Então, aqui os análogos de GLP-1, que são muito bons, o resultado é excelente. Esse meu paciente me perdeu 65 quilos, foi com análogo de GLP-1. Além de tudo, ele era diabético, então ele tem uma redução na ação da célula beta e melhora a função. Então, no início, o Victoza, quando foi descoberto, foi realmente para tratar diabetes. Mas aí, quando eles viram que, além de tudo, que ele diminui a fome e aumentava a saciedade. Aí surgiram todos esses, o Trulicity, a Victoza, o Saxenda e o Ozempic. Mas, mais uma vez falando para vocês, que o único que tem on-label é o Saxenda. Então, tem todo aquele armazenamento, tem que deixar ele de 2 a 8 graus, manter distância do congelador. Também, quando o paciente for viajar, não deixar ele levar sempre na mão, porque se ele levar no bagageiro, vai congelar. E depois de aberto, você pode deixar até 30 graus sob a refrigeração. Né? Então, sempre falo para o meu paciente o conforto. Eu falo para o meu paciente, a gente tem que dar o melhor para o paciente. Então, não falo para usar a agulha de 6, 5 milímetros. Tem que ser 4 milímetros, que aí o incômodo é menor. Uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente também, que ele vai ter no início náusea, vômito. Então, você explicar para ele, todos os meus pacientes têm meu WhatsApp, meu celular, para falar, deu problema, me liga. Não tem problema, eu sou médico 24 horas, estarei de plantão. Sempre dou essas recomendações para o paciente. Se ele tiver alguma coisa, ele vai ter. Se ele seguir todas essas recomendações, ele vai melhorar essa questão do enjoo, que vai passar, né? E é uma medicação que é muito segura, porque tem 97% de homologia ao GLP-1 humano. Então, é uma coisa bem segura. É aquela coisa que o paciente sempre pergunta para você: esse paciente era um remédio que era para diabetes, vai me dar diabetes? Você tem que falar, não é isso. Até o contrário, você tem que definir a segurança para o seu paciente. Aqui, mostrando que o principal tem o efeito glicêmico, que a gente falou em questão do diabetes, mas essa questão que é o mais importante, aumento da saciedade e diminuir a fome. Ele tem assim, uma alteração que é um efeito positivo, né, na questão da saciedade e negativo na fome. Em relação aos anorexígenos, também, eu acho que tem toda indicação, desde que você individualize o tratamento. Né? Tem as anfetaminas, que é o fenproporex e a anfipramona, e tem o serotoninérgico, que é a sibutramina. Né?
medicamentos que, quando são bem usados, eles são excelentes, mas você tem que saber qual paciente você vai usar. Aqui, o mais importante que a gente fica com medo é isso, do efeito sanfona, né? Eu tive um paciente, uma paciente que foi ao consultório, ela chegou lá, no meu livro que eu tenho, o emagrecimento, eu chamo de rainha anfetamina. Ela já chegou lá no consultório falando que ela queria esse medicamento. E eu falei, não, você não vai tomar esse medicamento, porque não é um medicamento adequado para você, porque você está fazendo direto esse efeito sanfona. Então, o que é mais importante que a gente fica com medo realmente é a tolerância e abstinência e realmente o uso prolongado, que vai dar todas essas repercussões clínicas no paciente. Quem já usou anfetamina a longo prazo sabe o que é. Então, às vezes você pode usar em períodos pequenos e realmente vai ter um resultado muito bom. Então, isso eu acho mais importante, que eu acho que é um slide fundamental, é o uso racional dos medicamentos. Paciente que come por recompensa, compulsão por doces, apresenta fragilidade emocional e ansiedade. Então, esses fatores justificam o uso racional desses medicamentos. Então, nesses pacientes, você pode usar esses medicamentos que vão ter um resultado muito bom. E no SUS vai ter um bom resultado, porque são medicamentos que têm um custo bom e que vai ter um resultado nesse primeiro início para você dar esse start para o paciente. Aqui, uma coisa que eu gosto muito, que tenho estudado muito, é a combinação de drogas, né? Porque você tem uma ação aditiva e sinérgica, você vai bloquear mecanismos compensatórios para o uso de uma ou outra medicação, ele tem potencialmente doses menores e efeitos colaterais opostos. E as desvantagens têm potencialmente mais efeitos colaterais, interação de medicamentos e doses inflexíveis com combos. Mas eu acho muito interessante. Quando você estuda o medicamento, você vai saber qual o melhor medicamento e qual a melhor combinação para o paciente. Uma coisa que eu sempre falo, também em todas as medicações, é que você não pode exacerbar os sintomas de depressão. Então, pacientes que têm depressão, você tem que tomar um cuidado muito grande. Aqui, combinações de drogas on-label, off-label e combos que não tem no Brasil, mas já tem fora do Brasil. E o que eu mais acho importante é a área dos poliagonistas, que isso é o que eu tenho estudado bastante. Mas isso aí daria uma outra aula, essas combinações, então isso a gente vai passar à frente, né? A lisdexanfetamina, né, que é uma medicação muito interessante, que ela foi aprovada, né, pelo FDA, pela Associação Médica aqui, né, que é o Venvance, né, na dose de 30, 50, 70 miligramas, para transtorno da compulsão alimentar periódica. Então, eu tenho casos que eu uso para paciente, mas você tem que ver todos esses, se ele tem esses critérios diagnósticos para você incluir no uso. Tem a naltrexona, bupropiona, também é um caso que tem casos que eu uso, que eu gosto bastante, que é uma medicação barata, que tem bons resultados também. Então, você ver o melhor paciente para isso. Eu tenho um paciente que ele teve um super resultado, era um paciente alcoólatra, né, que a naltrexona tem um bom resultado, e um paciente compulsivo, e o paciente, ele realmente fumava, bebia e comia, né? E é um paciente que já estava em acompanhamento comigo há 5 anos, que emagreceu 22 quilos e está super bem. Então, esse aqui é um caso que a gordura é um casulo que a pessoa cria inconscientemente para se proteger e se esconder dos problemas externos. Eu tenho uma paciente minha que ela era casada, tinha um casamento péssimo e realmente ela sempre quando ela emagrecia, o marido dela procurava sexualmente, então o que ela fazia? Ela engordava para ficar longe do marido. Até que uma vez, ela foi no consultório a primeira vez, a gente conversando, eu senti alguma coisa estranha, indiquei ela para a terapeuta, e ela começou a fazer terapia, se separou, e hoje ela tem mais de 10 anos que me acompanha, está separada, casou de novo, feliz e magra, que agora não precisa mais se esconder do marido sexualmente. Então, uma coisa que é muito importante, a gente tem que tomar cuidado e falar muito com os nossos pacientes, né? Que hoje a internet vem de tudo, né? Então, até hoje a gente vê vários pessoas que não são médicas fazendo dietas, né? Às vezes até youtubers que são influenciadores digitais que estão ali prescrevendo dieta, que estão mostrando um monte de coisa que é para emagrecer. Então a gente tem que mostrar para o paciente que tem que confiar no médico, no nutricionista, no paciente, no profissional que acompanha ele, não os influencers digitais, né? Porque só vende realmente coisas que não procedem. E tem muita picaretagem aí no mercado, então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui, quando eu quero cirurgia bariátrica, eu tenho vários pacientes que estão reganhando peso pós-bariátrico. Isso é muito comum, né? Muitos pacientes que fazem bariátrica têm um reganho no peso. E a gente tem que tratar medicamentosa esses pacientes também. É super importante, além de medidas comportamentais, né? É o back on track, é voltar aos trilhos, né?
o trem que sai do trilho e depois você vai ter que retornar ao trilho. Então, ele entra numa lua de mel, que ele se viu-se magro e pensa que pode voltar a comer tudo de volta, e não pode. Então, aí por isso que acontece, que ele não tem uma manutenção. Então, nesses pacientes que têm reganho de peso pós-bariátrico, a gente tem que usar medicação também. Não, a gente não pode ficar na inércia terapêutica, né? Então, eles têm toda essa desnutrição, essa alteração nutricional, desequilíbrio hormonal, distúrbios psiquiátricos, alterações anatômicas e na atividade física. Então, a gente tem que corrigir isso e usar medicamento para eles realmente voltarem ao peso adequado, senão eles vão ganhar o peso total. Aqui, que é uma coisa que é muito importante, que a gente sabe, que até é questão que essa regulamentação falou muitas coisas que falam assim, porque o paciente vai usar medicamento, depois vai voltar a engordar. Não, eu sou totalmente, não concordo dessa ação, porque quando você tem o paciente junto a você para sempre, né, ele lá pagar a conta dele mensalmente, 2 meses ou anualmente, ele vai conseguir manter esse peso, né? Mesmo que você tenha que, às vezes, intervir com medicamentos ao longo desse período. Eu tenho uma paciente minha que perdeu 41 quilos, foi a primeira vez que ela chegou e começou a ganhar peso, ganhou 2, 3 quilinhos em um mês. Eu falei, não, vamos voltar. Tá? O que está acontecendo? Vamos ver, vamos fazer vamos ver uma anamnese alimentar, o que você está comendo a mais, você está mais ansiosa. Aí eu entrei com uma outra medicação para ajudá-la. E ela já chegou nos próximos meses, os 3 que ela tinha perdido, ela perdeu mais 5 agora. Então, ótimo. Então, a gente tem que realmente emagrecer a mente e mudar a atitude desses pacientes. Então, tratando as compulsões, escolhas alimentares adequadas, atividade física, eu falo sempre que deve ser uma atividade física diária e prazerosa, né? Isso eu sempre falo. Atividade física é um hábito higiênico dietético. Sempre falo isso para o meu paciente, vocês têm que falar também. Aqui, usar todos os métodos que a gente tem hoje, tem vários aplicativos, né, no celular, tem tabelas nutricionais, contador de pontos, evolução na balança, avaliação. Eu gosto de ser bem tecnológico para o meu paciente. Aqui, eu falo que eu sou fã desse slide, né, que tem tudo aqui, onde todas as medicações atuam, é uma coisa bem legal, e todos os futuros, né, que estão todos aqui, que já estão em estudos, né? Fase 2, fase 3, tem muita coisa nova surgindo aí. Isso que eu também, para quase encerrar agora o nosso bate-papo, tratar o intestino do paciente, às vezes ele tem uma desbiose, então tratar isso é muito importante. Outra coisa que eu sempre falo também, né, é você tratar também o paciente para evitar uma flacidez. As minhas pacientes sempre eu dou um colágeno para elas, um ex-nutriment, alguma coisa para evitar uma flacidez, estimular a atividade física, usar realmente algum suplemento nutricional para evitar a flacidez, para ele emagrecer com qualidade. Isso é muito importante. Então, a gente sempre tem que lutar para o nosso paciente para uma vida mais saudável, né? E pensando positivamente, mexendo diariamente, comendo comida saudável, mantendo o peso ideal, controlando o colesterol, sorrindo mais, amando mais e sendo mais feliz. A gente fica até emocionado, né? Porque isso realmente é o nosso dia a dia no paciente. E aqui eu vou apresentar para vocês rapidinho, que são meus 3 livros, o Emagrecimento, que eu fiz uma analogia da terapia cognitivo-comportamental com emagrecimento. É um livro que eu sou fã número 1, que realmente os meus pacientes todos leem, que estimulam eles bastante. Eu falo que é a Bíblia deles aí todos os dias, ali, quando estão em fragilidade, lê um pouquinho dos 30 passos para emagrecimento saudável e duradouro. Né? Esse foi o meu primeiro livro, que era o meu apelido quando criança, que era o Bolochinha, o Guia de Emagrecimento e Alimentação Saudável para Jovens e Crianças, que eu também tenho muito orgulho, e o Super Amigos Saudáveis, que é o último livro, que eu também tenho muito orgulho. Né? Eu agradeço, foi muito legal estar com vocês. Né? Meu e-mail está aqui, lucianonegreiros@hotmail.com. Tem minha página no Instagram, que é Dr. Luciano Negreiros, e eu fico à disposição de vocês. Depois vai ter o Dr. Durval, meu amigão, que vai dar palestra, escreve palestra dele agora, e depois no final a gente tem um bate-papo. Tá bom? Obrigado. Gostaria de agradecer, em nome da Abram, a excelente palestra do Dr. Luciano, e chamamos em seguida o professor Dr. Durval Ribas Filho. Ok.
Muito obrigado. Parabéns, doutor Luciano, excelente apresentação. A minha colocação para vocês vai ser mais no sentido de reflexão. Você que é aí acadêmico de medicina, você que é médico, especialista ou não na área, eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito da farmacoterapia anti-obesidade. E para isso, eu quero aqui começar, vamos colocar aqui. Esse gráfico, por exemplo, todo mundo já tem conhecimento, os especialistas ou não, de que a obesidade, quanto maior o índice de massa corporal, maior a taxa de mortalidade. Bem, mas o que eu gostaria de mostrar aqui, deixa eu só ajeitar aqui, assim, isso, fica mais fácil. Muito bem, olha que interessante. Nós estamos falando aqui de obesidade. Agora, hipertensão. Bem, hipertensão arterial, evidentemente que se você tiver hipertensão e não tratar, essa curva é a mesma. Se tiver diabetes e não tratar, essa curva é a mesma. Se tiver dislipidemia e não tratar, essa curva é a mesma. Se você tiver insuficiência cardíaca congestiva e não tratar, essa curva é a mesma. Se tiver doenças cardiovasculares e não tratar, essa curva é a mesma. Ou seja, a obesidade está inserida no quê? Na chamada pirâmide do tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, que envolve uma base que é maior, dietoterapia, atividade física, depois sobe um patamar, mudanças cognitivas comportamentais, depois um outro farmacoterapia, e lá em cima, lá é que vem a cirurgia bariátrica ou metabólica. E por que eu estou dizendo isso? Porque será, e aí vem uma reflexão, todos os diabéticos têm alta ingesta de carboidratos simples e refinados? Será que todos os hipertensos exageram na ingestão de sódio? Será que todos os dislipidêmicos têm uma alta ingestão de lipídios, de gorduras? Todos? Não, não é mesmo? E aí uma pergunta simples com relação ao obeso. Será que todo obeso tem alta ingesta calórica? Também não. Muitas são as causas de obesidade multifatoriais e poligênica. Mas aí também vem a outra pergunta e a outra reflexão. Será que somente com dieta é possível perder e manter o peso nos pacientes obesos? Esse gráfico, apesar de ser antigo, ele mostra que, infelizmente, existem limitações a longo prazo no tratamento não medicamentoso da obesidade. Observe a alteração do peso. Depois de praticamente 6 meses, há uma tendência gradativa às pessoas só com dieta, com mudanças cognitivas comportamentais ou combinados, de voltar a ganhar peso. E é interessante isso, porque a própria Organização Mundial de Saúde, em 2004, olha só, em 2004, ela disse: o tratamento farmacológico está se tornando uma estratégia fundamental para o controle da pandemia da obesidade. E a AMA, a Associação Médica Americana, em 2013, diz: olha, a obesidade é uma doença fisiopatológica, o tratamento para esta doença envolve modificações comportamentais, medicamentos e cirurgia. E aí, a pergunta que eu faço novamente: será que por que somente dieta e atividade física não são suficientes para o tratamento de todos os casos de obesidade? Todos os casos de obesidade. Lógico que grande parte deles resolve. É a pirâmide. Porque as causas, os fatores etiológicos da obesidade, eles são comportamentais, eles são metabólicos, eles são psicossociais, aí entra o estresse. Ele tem muito a ver com o sedentarismo, também com a parte genética. Mais de 450, 500 genes já foram identificados relacionados à obesidade, hormonal, psicológico e, enfim, depressão, angústia, tristeza, melancolia, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? É que o indivíduo que de um tecido adiposo em quantidade normal se torna excessivo e se torna obeso, ele tem uma série de envolvimentos. E se não bastasse isso, olha só os fenótipos relacionados com os candidatos para a obesidade. Tem um deles que chama Thrift Gen.
Olha só o código genético aqui de proteínas. O triptidem é o poupador econômico, aquele que tem uma termogênese baixa. Tem outros que têm uma baixa oxidação lipídica. Ele queima pouco. A adipogênese, outros produzem mais gordura. Sedentário, tem gente, e por incrível que pareça, que tem dificuldade em ter atividade física porque não gosta. Quantos de vocês aí no consultório dizem, doutor, eu não gosto de atividade física, e a gente critica, aliás, nós temos essa tendência de criticar, quando na verdade eles têm até genes que mostram isso. E tem aquele que é hiperfágico, que come. Então, veja, nós estamos diante de problemas relacionados à obesidade que são multifatoriais, poligênicos e que, inclusive, começa intraútero. Olha só, uma mamãe que tiver desnutrição energético-proteica, independente do período que ela tenha isso, ou antes ou durante o período gestacional, ela está programando o seu nenezinho para ter uma série de alterações lá quando ele ficar grandinho, quando ele for adulto. E olha, uma das maiores dessas, aumenta o índice de massa corporal. Uma mãe ou que tem desnutrição na gravidez, ou que o seu nenê nasça em média com menos 2,5 quilos, ele vai ter uma série de alterações contra adultos, mas principalmente vai ser gordinho, porque ele tem o quê? Uma deficiência termogênica crônica. Lógico, o nenezinho, para sobreviver, gasta menos. E gastando menos, ele se perpetua e sempre ele vai queimar menos. E a mamãe que ganha muito peso? Obesidade da mãe, olha o que acontece. Diretamente interfere no que nós chamamos sistema nutroneurometabólico de homeostase energética. Ou seja, uma grande quantidade de tecido adiposo da mamãe, a hiperplasia adipositária, ela vai favorecer para que esse nenê esteja programado para desenvolver resistência leptínica. Lembra que a leptina, ela dá saciedade. Se você tem resistência leptínica, você vai ter uma saciedade tardia crônica. Você vai sempre comer um pouquinho mais, não é? Então, não por acaso, qual que é a etiopatogenia da obesidade? O que é que efetivamente faz com que nos tornemos obesos? São esses mecanismos hipotalâmicos no controle fisiopatológico do peso corporal e do metabolismo, que envolve peptídeos intestinais, que envolve neuropeptídeos, e é exatamente esse desbalanço que vai favorecer para que os peptídeos relacionados a comer menos e queimar mais, ou aqueles relacionados a comer mais e queimar menos, vai ocorrer aqui um desbalanço. E esse desbalanço, essa desregulação, que envolve esse complexo sistema de peptídeos intestinais com neuropeptídeos, vão favorecer a uma desregulação no sistema de homeostase energética, que é o fator etiológico básico para o desenvolvimento da obesidade. O que eu quero dizer com isso? Todos aqueles fatores etiológicos citados anteriormente, todos vão convergir para uma desregulação da homeostase energética. E aí, vamos até falar igual, de uma forma muito grosseira, uma arma. Você tem a arma, você tem a bala, se você aperta o gatilho, a bala sai e não volta mais. Portanto, a obesidade sempre vai existir, não é? E sempre existindo, ela vai trazer implicações clínicas. Todos nós sabemos desse gráfico, né, que tem todas essas alterações em todos os sistemas, evidentemente, que a obesidade nos traz. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que a obesidade está diretamente relacionada com a inflamação. Não por acaso agora se discute tanto inflamação e a Covid, onde nós observamos que pacientes obesos, infelizmente, tinham uma tendência maior aí para cuidados intensivos. Qual é o motivo? O motivo está se relacionando com os macrófagos M1 e M2. O macrófago, que tem ativação clássica, que é o M1, se relaciona à citotoxicidade,
e o alternativo, que é o M2, a imunossupressão. O que ocorre com relação ao indivíduo obeso? Olha só, o magro ele tem uma característica de apresentar mais os macrófagos do tipo 2, mas quando se ganha peso, você aumenta os macrófagos tipo 1, e com isso, essa predominância de macrófagos do tipo 1 favorece a inflamação e resistência insulínica. E aí, no caso da Covid, que todos ouvimos falar da tempestade citocínica, ou seja, os indivíduos obesos, eles têm um desbalanço nos seus macrófagos, portanto, uma alteração no seu sistema imunológico, e que ele vai gerar, por causa disso, uma liberação alterada de adipocinas, por essa predominância da infiltração dos macrófagos do tipo 1, provocando inflamação, e que vai atuar esses processos todos inflamatórios, quer seja interferindo nos núcleos hipotalâmicos da fome e da saciedade, quer seja interferindo no músculo, reduzindo a captação de glicose e reduzindo a oxidação de ácidos graxos livres, quer seja no fígado, aumentando a glicogenólise e a gliconeogênese, e, portanto, hiperglicemia. Enfim, o tecido adiposo obeso, ele, por estar sendo um processo inflamatório crônico, essa inflamação ela gera alterações, e essas alterações todas só devem e só podem serem combatidas com medicamentos. Por quê? Porque isso é uma doença. Aonde está aqui o problema estético? Muito pelo contrário. Mas aí vem uma outra pergunta e um outro questionamento. Mas existem diferentes classes de medicamentos anti-obesidade, iguais os antihipertensivos, iguais os antidiabéticos, iguais os antidislipidêmicos? Essa é uma pergunta que todo mundo gosta de fazer quando se compara a obesidade, os agentes farmacológicos, com os outros, de outras doenças crônico-degenerativas. Sim, existe. Existem os agonistas adrenérgicos, existem os agentes de má absorção, Orlistat e a carbose, existem os serotoninérgicos, lorcacerina, sibutramina, existe a combinação, fentermina, topiramato, naltrexona, bupropiona, sonizamida, bupropiona. Existem os agonistas do GLP-1, liraglutida, evidentemente que existem outros, mas esse é o que é o indicado e que na bula ele é apresentado para tratamento da obesidade. E existe também os fitoterápicos. Então, se nós observarmos, é evidente que esses medicamentos eles são um pouco variáveis de mercado para mercado, mas cada um tem aí o seu efeito, a sua maneira de agir, a sua farmacocinética. Por exemplo, o fentermine é simpático mimético, o Orlistat é inibidor da lipase, o fentermine topiramato. O topiramato que é um anticonvulsivante, talvez ele seja um modulador do receptor GABA. O naltrexone e a bupropiona, um é dopaminérgico, inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. O outro é o naltrexone, que antagonista o receptor opioide. E, evidentemente, a liraglutida, que é um agonista de receptor GLT1. Mas olha quando foi aprovado esse medicamento. Olha aqui, 1959. Muitos de vocês aí não tinham nascido, com certeza. Então, veja, os agentes medicamentosos, eles existem, têm classes diferentes, têm mecanismos diferentes. Quando eu digo que eu prescrevo um medicamento, um BRA, um BCC, enfim, eu estou prescrevendo uma classe de medicamentos antihipertensivos. Quando eu prescrevo para um diabético, um antidiabético oral, uma sulfonilureia, uma glifosina, uma gliptina, eu estou prescrevendo classes diferentes. E os medicamentos anti-obesidade? Aqui temos classes diferentes. E aí a outra pergunta, poxa, mas tem um problema. Mesmo eu usando medicamentos anti-obesidade, o número de pessoas obesas continua aumentando. Esse é um argumento interessante. Ah, não, então, eles são ineficazes. Ah, é verdade?
E os antidiabéticos estão sendo prescritos há mais de 60 anos e o número de diabetes continua a aumentar. Os antidiabéticos orais são ineficazes? Ineficazes? É. E os antihipertensivos? Eles estão no mercado há mais de 60 anos, são prescritos. E aí os hipertensos continuam aumentando. Ah, então os antihipertensivos são ineficazes? Não, eles controlam. Eles não acabam com a doença. Não, eles controlam. Por isso que aí sempre se pergunta, não, mas então as pessoas perdem peso, depois voltam a ganhar peso, os medicamentos são ineficazes. Ah, é? Então, veja, se você parar de tratar um paciente com antidiabético oral, ele vai o quê? Ter uma crise glicêmica. Se você parar de tratar um paciente com antihipertensivo, ele vai ter o quê? Uma crise hipertensiva. É a mesma coisa que a obesidade, é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença recrudesce, que é exatamente como as outras. Mas aí tem um outro questionamento. Ah, mas não existem papers robustos sobre medicamentos anti-obesidade. Não, semelhante a outras doenças, não tem. Não tem. Então, vou apresentar aqui alguns para vocês. Esse meta-análise foi feito em 2002 e ele mostrou o quê? Que todos os medicamentos aqui citados, eles são efetivos para redução de peso corporal, exceto um, que era a tal da benzocaína. Benzocaína era um anestésico local, você colocava na língua e anestesiava e aí você não comia. Não deu certo, não deu certo. Nenhum trabalho provou eficácia. Esse trabalho científico em 2002. Mas olha esse trabalho de 2004, da Universidade de Washington, aonde esse médico publicou que ele tratou pacientes durante 40 anos com medicamentos, 34 com medicamentos anti-obesidade e todos tendo sucesso terapêutico. 40 anos, 34 anos, 23 anos, 11 anos. Veja esse outro trabalho científico, aonde são vários medicamentos, a duração do tratamento e o sucesso terapêutico na redução de peso corporal. Veja, eu comecei em 2002, 2004, 2013. Esse outro aqui, 2013, mostra que a combinação desses dois medicamentos efetivamente resulta em boa redução de peso corporal. Olha esses outros estudos da eficácia dos medicamentos, vários estudos sobre fentermina e topiramato, o Equipe e o Conquer. Olha aqui da Lira, o Scale. Olha o naltrexone, o Core 1, Core 2. Olha o do lorcacerina, Bloom, Blossom, Orlistat, Shandons e fentermina Equate. Todos mostrando eficácia na redução de peso corporal. E olha esse outro trabalho, agora mais recente, de 2018, ele mostrou uma coisa interessante. O Orlistat, quando você usa, efetivamente perde peso. Lorcacerina, perde peso, todos comparados com placebo. Liraglutida, perde peso. Fentermina e topiramato, redução de peso corporal. Naltrexone e bupropione, redução de peso corporal. Olha, isso não são trabalhos consistentes? Olha esse trabalho aqui de vários ensaios comparativos, trabalhos maravilhosos, LEAD, Duration, Harmony, Award, Liralix, que mostrou? Todos fazem com que haja redução de peso corporal. O mais eficaz foi realmente a liraglutida. Esse outro trabalho, 2016, mostrou uma comparação topiramato, lira, naltrexone, lorcacerina, orlistat, placebo. Quem menos perdeu peso? Placebo. Todos os outros, publicado no JAMA 2016. Esse outro trabalho, do qual eu tive a honra aqui de participar e publicar, numa revista muito famosa de alto impacto científico, ele mostrou um meta-análise que nós fizemos, um meta-análise junto aqui com a doutora Ramírez, doutor Zotarelli, dos últimos 5 anos, estudos randomizados,
vários e vários estudos randomizados em multicêntricos, diferentes países, com diferentes medicamentos, e olha o resultado. Todos foram eficazes e a conclusão diz: os achados científicos de estudos randomizados sobre o uso de anorexigênicos no tratamento da obesidade têm mostrado segurança e eficácia nos últimos 5 anos, com perda de peso razoável e sem complicações significativas. Isso em 2019. E agora, recentemente, foi aprovado a LIR, inclusive, para adolescentes, tá certo? Então, eu quis mostrar uma série de estudos, tem muitos e muitos, milhares, vamos assim dizer, mas para mostrar que também, sim, tem muitos e muitos papers relacionados à redução de peso corporal com medicamentos anti-obesidade, igual para diabetes, igual para hipertensão e etc., e outras doenças crônico-degenerativas. Mas aí vem, olha só essa pergunta. O paciente, ele precisou fazer cirurgia bariátrica. E aí ele recuperou o peso. O que nós temos que fazer? Vai tentar dieta outra vez? Vai tentar só atividade física? Quantos pacientes nós já estamos tratando e que tiveram ganho de peso corporal? Esse estudo é agora, recente, Obesity 2020. O que ele mostrou? Que realmente a fentermina e o topiramat, eles favoreceram a redução de peso corporal naqueles pacientes que tiveram adesão a esse tratamento. Bem, uma outra consideração que eu gostaria de falar, aí já levando para um lado de estigmatização e discriminação da obesidade. Considerando que a obesidade é uma doença semelhante como outras, por que a discriminação? Por que será que ainda existem pessoas, órgãos, cientistas, etc., que dizem não, obesidade não deve ser tratada com medicamentos, só dieta e atividade física? Olha, quem fala que é fácil perder peso é porque é magro. Quem fala que é fácil parar de fumar é porque também não fuma. Olha esse processo de estigmatização. Em 1961, e depois foi de 40 anos depois, repetiram. E o que mostrou? Mostrou que os obesos, no ranking, eles eram mais discriminados comparativamente a outras pessoas que estão na cadeira de roda, que usam muletas, que têm cicatrizes. E depois de 40 anos, o ranking continuou igual, não, piorou. Ou seja, o obeso ainda ficou mais discriminado. E eu gostaria agora de apresentar para vocês uma cartilha que foi distribuída, tá, em escolas públicas e depois foi retirada. Mas olha que coisa impressionante. Estigmatização. Distribuíram essa cartilha para crianças. Olha só, uma criança lendo isso com 8, 10, 12 anos. Olha essa outra. Quem é essa no espelho? Não se assuste. É você, porque ela é gordinha. Ora, nós temos que parar com isso. Já passou a época da discriminação, da estigmatização. Nós temos que abraçar os obesos. Como disse o doutor Luciano Negreiros, nós temos que ter carinho, nós temos que abraçá-lo, nós temos que entender. É uma doença crônica difícil, muito, muito difícil de ser tratada. E a pergunta que eu faço, outra reflexão. Qual que é a diferença no tratamento de um paciente com diabetes e um obeso? Qual que é a diferença de você tratar um paciente hipertenso e um paciente obeso? Qual que é a diferença no tratamento de um paciente portador de doença cardiovascular e um obeso? Todos devem ser tratados de acordo com a pirâmide do tratamento das doenças crônicas. Por quê? Obesidade é uma doença crônica. Neurobioquímica dos indivíduos obesos é diferente das magras. Nós vimos lá naquele sistema de homeostase energética, nutro-neurometabólico. Mesmo após a perda de peso pelos obesos, sua neuroquímica não se torna igual. O tratamento da obesidade deve ser crônico. A obesidade é doença crônica. Se o tratamento para, a doença recrudesce. E a maioria das doenças crônicas são tratadas com o quê? Atividade física, dietoterapia, mudanças cognitivas comportamentais e agentes farmacológicos. E aí, um questionamento que eu gostaria de fazer aos que são contrários à prescrição de medicamentos anti-obesidade. Como que eu posso tratar somente com mudanças de estilo de vida uma enfermidade com adaptação biológica? Esse trabalho aqui
desde 2012, mas ele mostrou que a perda de peso induzindo por dieta hipocalórica está associada a uma redução do quê? Do gasto energético. Diminui a termogênese. Veja a dificuldade de você tratar o paciente obeso só e somente só com atividade física e dietoterapia. Que lógico que muitos respondem, mas infelizmente não é a maioria. Olha esse gráfico, o que ele mostrou? Índice de massa corporal. Olha a leptina. A leptina não é sacietógeno? Sacietógeno. Veja antes da perda de peso e olha depois. Ou seja, reduziu os níveis de leptina. E para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês que nós, da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, Médicos Nutrólogos, nós fizemos um comunicado sobre o tratamento do sobrepeso e obesidade. Porque a Associação Brasileira vem, por meio desse comunicado, se posicionar a respeito da consulta pública sobre o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas sobre sobrepeso e obesidade em adultos pela CONITEC, do Ministério da Saúde. No item 7.2 da página, o uso de medicamentos no tratamento de sobrepeso e obesidade não está recomendado neste protocolo, dada a sua baixa eficácia e efetividade na perda e manutenção da perda de peso, altos riscos. A Associação Brasileira de Nutrologia discorda totalmente dessa citação e reitera que a obesidade é uma doença crônica, a disponibilização de agentes anti-obesidade poderia reduzir o grande impacto da doença no SUS. Portanto, eu gostaria de terminar agradecendo, logicamente, a atenção de todos vocês. Doutor Luciano, estaremos aí respondendo perguntas, mas que vocês entendam que a posição da ABRAM é exatamente essa. É efetivamente abraçar o obeso. É dizer, obeso, você está conosco, se você precisar de medicamentos, nós estamos aqui para ajudá-lo com relação à terapêutica medicamentosa também. Ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Bom, dando sequência, vamos à questão das questões. Doutor Luciano. Olá, parabéns ao doutor Durval, muito excelente a palestra, também gostei muito, concordo totalmente com a posição dele, que a obesidade é uma doença crônica, é como um diabetes, como uma hipertensão, tem que ser tratada. Excelente. Bom, excelente a palestra, doutor Durval. Vamos dar a sequência nas perguntas. Sim. Doutor Luciano, gostaria que o senhor falasse sobre estratégia de convencimento da necessidade de medicação e estratégia para melhorar a aderência terapêutica. Então, primeira coisa, eu realmente trabalho como o pilar, né? O pilar do tratamento. Realmente, eu sempre falo da importância, né? Eu falo como faço um contrato para o paciente. Então, é uma primeira dieta que eu acho que é o fundamental, né? Porque sem dieta, uma dieta hipocalórica, uma dieta balanceada, e eu falo que é uma dieta individualizada. Não adianta você pegar um papel de uma dieta e dar para o paciente. Você tem que primeiro conversar, fazer uma anamnese alimentar, ver qual o tipo de alimentação que ele gosta, ver qual a palatabilidade dele, se ele gosta de tomar café da manhã, se ele gosta de comer mais à noite. Você tem que individualizar essa anamnese alimentar, depois passar uma estratégia alimentar, que eu acho que o primeiro é o mais importante, né? Realmente conversar com ele. Todos os meus pacientes falam, o que você vai fazer de atividade física? Vamos individualizar? Você gosta de dançar balé, você gosta de nadar, você gosta de fazer um personal? Vamos também individualizar. Eu acho que a individualização é super importante. E depois é isso que eu falo, a estratégia da medicamentosa, que eu sempre dou para os meus pacientes, vendo a necessidade, né? Se ele é um paciente depressivo, se ele é um paciente com bulimia, se ele é um paciente do transtorno do comer compulsivo, você vai individualizar. É isso que você aumentar a estratégia do tratamento, é você fazer individualização. Não tratar a obesidade, mais uma vez, é tratar o paciente que está à sua frente, o paciente obeso que está à sua frente. Então, isso não tem erro. Se você individualizar essa estratégia,
é o que vai... E você dá, isso que eu falo, você ser paciente, dar carinho para o paciente, você dar o seu celular, né? Você chegar e falar que ele se sentir abraçado, né? Que ele vai, uma vez que ele vai voltar no seu consultório daqui a um mês, né? Eu sei que isso aí funciona muito porque tem sistema público de saúde, que não vai acontecer isso, mas se for um sistema privado, você consegue ter isso com maior eficácia. E no sistema público de saúde, tentar aproveitar o tratamento psicológico envolvido, nutricional, isso aí vai aumentar muito a taxa de adesão ao paciente, realmente até uma terapia associada. Doutor Durval, quando se pode retirar com segurança a medicação do paciente? A obesidade é uma doença crônica. A doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença recrudesce. A retirada do medicamento pode, logicamente, ser feita de forma gradativa. Vocês viram aquele trabalho que mostrou por 40 anos o Dr. Hu, lá da Universidade de Washington, ele publicou esse trabalho que foi muito interessante para mostrar a eficácia e um dado extremamente interessante. Nenhum paciente desenvolveu adicção. Ou seja, eu não trouxe esse trabalho, mas eu tenho um trabalho do Fentermini, por exemplo, que durante 25 anos, tá, foi feito um meta-análise e mostrou que nenhum paciente desenvolveu dependência, adicção por esse agente farmacológico. Agora, o que é importante? Cada caso é um caso, cada obeso é um obeso. Alguém, por exemplo, já me perguntou uma vez, olha, qual seria o tratamento que você faz para um paciente que é lá da faculdade de medicina, da enfermaria, do ambulatório, e qual é o de um paciente particular, etc. É o mesmo. O paciente é o mesmo. O obeso é o mesmo. O grau de obesidade é semelhante. Então, nós temos que tratar cada obeso como sendo um obeso. A retirada do medicamento, ela é gradativa, mas é difícil. A grande maioria dos pacientes requer um tratamento prolongado, crônico, demorado. E é isso que nós temos que divulgar. Olha a frase que eu vou dizer. A maior prova da eficácia de um medicamento anti-obesidade é que quando você para de tomar, você volta a ganhar peso. A maior prova da eficácia de um medicamento antidiabético oral é que quando você para, você tem hiperglicemia. A maior prova de um medicamento antihipertensivo é que quando você para, você tem crise hipertensiva. Até eu queria complementar o que o Durval falou, que eu achei super interessante. Hoje eu estava atendendo no consultório e atendi duas pacientes. Uma paciente que nessa pandemia sumiu do consultório e outra paciente que mesmo nas consultas, estava fazendo as consultas online mensalmente. E essa consulta, a paciente que foi hoje ao consultório, que continuou fazendo as consultas online, nesse período da pandemia, ela conseguiu ainda perder 9 quilos, né, nesse período todo. E essa minha paciente que ficou fora da pandemia, que não fez as consultas online e que voltou hoje ao consultório, ganhou 7 quilos, entendeu? Então, realmente, isso que eu falo do Durval é a coisa certa. É uma doença crônica que tem que ser tratada cronicamente. É como hipertensão, como diabetes. Se o paciente diabético parar de tomar o antidiabético dele, a glicose dele vai explodir também. Doutor Luciano, por que o senhor usa o termo anfetamina quando esses medicamentos anorexígeos não o são? Não seria o correto chamá-lo de catecolaminérgicos, excetuando-se o Vivance? Isso aí são nomenclaturas que são de farmacologia, né? O que a gente fala realmente é das anfetamínicos, que seria a anfepramona, a dietipropiona, que é o fenproporex, né? E os serotoninérgicos, que seria realmente a sibutramina. E depois o anado GLP-1, que seria liraglutida, mas isso é só questão de nomenclatura só. Mas acaba que todo mundo conhece como aquelas antigas anfetaminas, que eu gosto até de falar, porque as pessoas ainda têm, como tem pessoas hoje que não são médicos, tem pessoas convidadas externamente, eu até usei o termo de anfetamina justamente que as pessoas conhecem, né?
Então, já tem uma classe de anfetaminas que os pacientes realmente conhecem bem os efeitos colaterais, o grau de dependência química. Então, por isso que eu coloquei como nomenclatura. Tá certo? Doutor Durval, eu posso fazer uma observação sobre anfetaminas? É porque a gente fala que existe o fato científico e a versão do fato científico. Quer dizer, é interessante, porque aqui na minha mão eu não teria nenhuma anfetamina para tratar a obesidade. Etilpropion não é, fenproporex não é, clobenzorex não é, fentermine não é. Não tem no Brasil, mas Indol não é. Pois bem, nos Estados Unidos tem. Mas por que eu estou falando isso? Porque quantos e quantos não fazem uso de uma substância que chama Ritalina, metilfenidato? O metilfenidato é uma anfetamina. E nós usamos em crianças, em adolescentes e também em adultos, e com resultados maravilhosos. E quando se fala da obesidade, opa, é um perigo, não pode, é problemático. Quando se fala de outras patologias, não. É nesse aspecto que há o processo discriminatório e que a gente tinha que vir à tona com isso. Quer dizer, eu acho que essas lives estão, e eu gostei muito das colocações do doutor Luciano, estão mostrando esse fato com um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo e que vão passando um para o outro para entender, compreender melhor a farmacoterapia anti-obesidade. Exatamente, isso é. doutor Durval, a questão da dependência com medicamentos que envolve antiobesidade é fato ou mito? É mito. Por que é mito? Repito, 25 anos do uso de fentermine, trabalho científico publicado em revista, 25 anos de alto impacto científico, e ela mostrou que não existe dependência, ou seja, não existe adicção. Portanto, é importante que a gente entenda que os medicamentos anti-obesidade, eles ao longo do tempo foram, de certa forma, continuam sendo discriminados. Quer dizer, eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde, levantar essa bandeira e dizer abertamente qual é o motivo que o obeso não pode ter uma assistência médica devida baseada na pirâmide das doenças crônicas, como hipertensão, dislipidemia genética, e lúpus eritematoso sistêmico, e insuficiência cardíaca, e etc, etc. Esse é o meu questionamento. Portanto, fique tranquilo, esses medicamentos não levam a essa dependência. E o monitoramento médico, o doutor Luciano falou, é a base. Não existe milagre. Não adianta, eu sei que todo mundo gosta da internet, gosta das fake news, mas, infelizmente, não existe remédio milagroso, não existe dieta milagrosa, não existe atividade física milagrosa e também não existe cirurgia bariátrica milagrosa. A gente tem que tomar muito cuidado, já que deu essa pausa aí, dessas fake news, né, dos youtubers, que falam cada coisa que a gente fala, meu Deus do céu, onde vai parar isso? E as pessoas acreditam que são influenciadores digitais. Então, a gente tem que chegar e, como médicos, né, como a gente tem as pesquisas médicas, mostrar que não é verídico isso, né? Isso. Não tendo mais pergunta, gostaria que o doutor Luciano tivesse algumas considerações finais. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer a todos que participaram, né, da nossa live. Realmente foi muito esclarecedor para mim também, né? As colocações do Durval foi que realmente eu falei de uma forma prática, ele falou da forma científica, né? Mostrando que realmente é uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratada, né? Cronicamente, o paciente tem que ter uma adesão, eu falo, tem que firmar um contrato com o médico e ser acompanhado cronicamente. Vai ser tratado, às vezes o paciente fala, mas eu vou continuar tomando medicação, vai tomar sua medicação,
para você manter-se magro, né? E é aquela questão, começou a engordar, ou se você não, o paciente não quer mais tomar aquele, já fala, agora já estou bem, quero parar de tomar medicamento. Então tá, você vai continuar a dieta, atividade física, mas você vai manter o acompanhamento comigo aqui, né? Porque se voltar a engordar, nós vamos retomar o tratamento, o medicamentoso. Então, acho que isso que é importante, você estabelecer esse vínculo com o paciente de uma forma saudável, né? Mostrando um caminho para ele que ele vai seguir e com sucesso. E é aquela coisa, não saiu dos trilhos, tem que ser o back on track, voltar aos trilhos, colocar uma estratégia para ele voltar aos trilhos, com a dieta, com a atividade física e com a medicação. Doutor Durval, quer falar alguma coisa? Não, primeiro quero agradecer, logicamente, a todos esses que estão aí do lado de lá, nos ouvindo, nos assistindo, né? Nós agradecemos muito. Logicamente, agradecer a gentil participação do doutor Luciano, que é, dentre outras coisas, um amigo da Abram, e a moderação do doutor Queiroz, que sempre está junto e que tem uma experiência maravilhosa com relação a medicamentos anti-obesidade. O doutor Queiroz tem uma experiência vasta na utilização, na prescrição de medicamentos anti-obesidade. E eu quero dizer, sim, novamente, a você que está nos ouvindo, que eventualmente parar, compreender a obesidade como uma doença e não se ater, eventualmente, a conceitos, a erros conceituais antigos. Não. Veja a obesidade de outra forma. Isso é fundamental para que a gente vença essa estigmatização, que já começa lá nas crianças. Vocês viram lá aquelas fotos que eu mostrei. Então, esse é o recado final, quer dizer, que vocês possam efetivamente abraçar a causa da obesidade dentro do contexto farmacológico. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. E muito obrigado, doutor Luciano. Obrigado a todos aí, foi um prazer imenso estar com vocês. Minha família nutrológica, né, que é muito importante para mim. Exato. Eu queria também agradecer a participação, a audiência de vocês, com muito carinho. Tchau, um abraço, tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. No e-mail, no Instagram, estamos aí à disposição de todos. Tchau, tchau.